Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Mundo a Seus Pés, um programa semanal da secção internacional do Expresso. Eu sou o Hélder Gomes e estamos a gravar sexta-feira, 14 de fevereiro, no final de uma semana em que a República Democrática do Congo apelou à União Europeia para que sancione os altos responsáveis políticos e militares ruandeses face à escalada do conflito no leste do país. O ministro congolês da Cooperação Internacional pediu a rápida imposição de sanções, considerando que cada dia de inação é contado em vidas humanas. O conflito intensificou-se no final de janeiro com a tomada de Goma, capital da província de Kivu do Norte, pelos rebeldes do movimento 23 de março, apoiados pelo Ruanda. Em seguida, o M23 decretou unilateralmente um cessar-fogo humanitário e garantiu que não tinha qualquer intenção de assumir o controlo de mais cidades. Mas na madrugada seguinte, membros do M23 e soldados ruandeses iniciaram intensos combates contra as Forças Armadas congolesas na província vizinha de Kivu do Sul e apoderaram-se rapidamente de uma cidade mineira. O Ruanda é acusado de querer pilhar recursos minerais congoleses, acusação que rejeita, ao mesmo tempo que em Moçambique ajuda as autoridades a combater insurgentes em Cabo Delgado. Para nos falar da escalada de tensões entre a República Democrática do Congo e o Ruanda e ainda das eventuais consequências para Moçambique, é nosso convidado Pedro Seabra, professor auxiliar do ISCTE e subdiretor do Centro de Estudos Internacionais. A edição técnica deste episódio é do Gustavo Carvalho. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Bem-vindo, Pedro Seabra. Obrigado por ter aceitado o convite para estar presente nesta edição do Mundo a Seus Pés. Começo por citar o ministro congolês, que ao pedir sanções da União Europeia disse: o Ruanda é um pequeno país com ambições expansionistas, com a ideia de criar um verdadeiro protetorado e para nós isso é inconcebível e inaceitável. Fim de citação. Ou seja, não se trata apenas do interesse nos recursos minerais da RDC. Segundo um perito que ouvi há uns dias para um artigo no Expresso, o presidente do Ruanda, Paul Kagame, vê o leste da RDC como a sua esfera de influência e copia o manual do que o presidente russo Vladimir Putin segue no leste da Ucrânia. Considera justa esta analogia, Pedro Seabra? Boa tarde, muito obrigado pelo convite e, em parte, considero sim. Eu acho que existem aqui vários fatores que estão a contribuir para a atual situação. Esse é um desses, mas não seria o único. Eu acho que, em primeiro lugar, existe, antes de mais, aqui todo um memorial ou um histórico do passado em termos das lutas entre diferentes etnias na região, com feridas ainda muito abertas e muito presentes, que vem de um passado, inclusive ainda durante o julgo colonial da Bélgica relativamente a este espaço em particular da República Democrática do Congo, mas sobretudo desde o genocídio no Ruanda e as feridas latentes que ainda permanecem relativamente às atrocidades que então ocorreram. E o que acontece é que desde então, neste caso a etnia dos Tutsis, que está neste momento e desde então, desde a altura do genocídio no Ruanda, no poder nesse mesmo país, tem tomado assim esta missão de tentar de alguma forma assegurar a proteção dessa mesma etnia nas zonas limítrofes ou junto do Ruanda, neste mesmo espaço regional. E isso tem implicado assumir uma posição cada vez mais ofensiva, protetora, inclusive, e por vezes apoiante de movimentos e milícias em relação aos quais nominalmente gostaria de alguma distância, mas que ainda assim sente necessidade de apoiar. E, portanto, esta questão étnica continua a ser um dos principais fatores que ajuda a explicar esta constante escalada de tensões nesta região.
Outro fator, e esse sim, a questão que mencionou relativamente à questão de protagonismo regional, não é? Portanto, aquilo que o Ruanda gostaria de assumir em termos de competição com outros atores e em termos de assegurar que os seus interesses e a sua agenda regional é devidamente acautelada, sempre confrontados com outros interesses opositores, por assim dizer. E por último, claro, aquela questão que também estamos a falar desde já neste contexto, que é algo mais, uma visão mais materialista relativamente a este território, o controlo, a posse de determinados materiais, determinadas matérias-primas críticas, raras, cujo controle cada vez mais se torna premente no atual contexto internacional. Portanto, seria este conjunto de fatores, diria eu, que está por detrás daquilo que estamos a assistir neste momento nesta região. Há de facto essa crítica de académicos que têm ouvido, de que Kagame joga sempre a carta do genocídio, alegando que o país tem o direito de se defender dos genocidas, palavras dele, e que devido a um sentimento de culpa da comunidade internacional por não ter reagido, lá está, durante o genocídio de 1994, o presidente ruandês não tem sido criticado. Há mesmo uma má consciência, Pedro Seabra, pergunto-lhe, há mesmo uma má consciência por este silêncio perante a matança organizada de há 3 décadas, em que mais de 800 mil civis, tutsis na sua maioria, mas também hutus moderados, foram assassinados em cerca de 100 dias? Eu acho que existe, sim, ainda uma má consciência, mas também, paralelamente, uma instrumentalização dessa má consciência por parte das autoridades do Ruanda, no sentido de, obviamente, julgar esse argumento contra uma boa parte da comunidade internacional e chamando a atenção que aquilo que está a fazer é, no fundo, autodefesa, ou proteger as suas comunidades, partes da sua etnia que estão noutros países em torno do Ruanda, e que, precisamente por ter ainda bem presente a memória daquilo que aconteceu durante o genocídio, que se sente responsável por tomar atitudes mais agressivas, mais encorpadas, mais reativas, que por vezes exigem violar determinados pressupostos, violar determinados preceitos do direito internacional e inclusive as fronteiras dos seus vizinhos. Portanto, sim, com certeza, eu acho que existe aqui uma grande utilização desse argumento em tentar justificar este tipo de ações. Isto dito, o Ruanda tem sido muito cauteloso e também muito inteligente na forma como se apresenta relativamente a esta questão. Admite que há um problema nas suas fronteiras, admite que as comunidades Tutsi dentro das províncias do Kivu, Norte e Sul, são constantemente ameaçadas ou que não são devidamente integradas no contexto maior da República Democrática do Congo, mas ainda assim, até hoje, tem evitado assumir por inteiro o seu envolvimento no apoio a essas mesmas milícias e, neste caso, ao M23. No entanto, este conflito dura já há vários anos e está amplamente documentado esse mesmo apoio. As Nações Unidas já produziram vários relatórios nesse sentido, não só o apoio às ambições do M23, mas também e sobretudo o apoio material ao nível de equipamento militar e, em muitos dos casos, tropas ruandesas a combater ao mesmo lado que as milícias do M23. Portanto, essas ligações entre estes dois atores são inegáveis, por mais que o Ruanda tente evitar assumir a responsabilidade direta por aquilo que está a acontecer. E estão documentadas, como eu disse ainda há pouco. A comunidade internacional vai apelando ao desanuviamento das tensões e a um cessar-fogo. Alguns países e as próprias Nações Unidas, no seu conjunto, pedem a retirada das tropas ruandesas do leste da RDC. Aos poucos, estará a comunidade internacional a libertar-se daquele constrangimento histórico? E, por outro lado, não serão ainda assim estes apelos escassos e tardios? Eu acho que vamos continuar a assistir a algumas dificuldades em ser mais incisivos nestas críticas ao Ruanda. E diria que não é tanto ainda por causa da questão da tal má consciência que estávamos a falar há pouco, mas sobretudo porque existe um reconhecimento de grande parte da comunidade internacional, de várias organizações internacionais, que o Ruanda hoje desempenha um papel que é, para todos os efeitos, útil aos interesses e às agendas dessa mesma comunidade internacional. O facto de que nos últimos anos o Ruanda assumiu para si este papel de poder combater em nome de outros, contribuir para a estabilização de outras regiões ou de outras zonas de conflito em nome de outros, ou em nome de outras organizações internacionais e regionais, tudo isso fez com que o Ruanda se tornasse indispensável nestes cálculos maiores de até onde estamos dispostos,
Sejamos nós as Nações Unidas, sejamos nós países europeus, sejamos nós outras organizações regionais africanas, até onde estamos dispostos a ir para essas zonas de conflito e ajudar a resolver esses mesmos problemas. E a partir do momento em que o Ruanda está disposto a fazê-lo, consegue e pode colocar as suas tropas ao serviço da resolução desses mesmos problemas, o Ruanda torna-se quase que indispensável e incontornável na resolução dessas mesmas crises. E, portanto, neste momento o dilema que se coloca não é tanto ultrapassar culpas do passado, mas sim até que ponto criticar em demasiado o Ruanda não poderá fazer com que o Ruanda pare de colaborar com essas mesmas organizações regionais, com essas mesmas organizações internacionais, na resolução desses mesmos problemas. E há vários exemplos no contexto africano, nos quais, de facto, o Ruanda tem assumido cada vez um maior protagonismo, seja no caso da República Centro-Africana, seja no caso um pouco mais a sul de Moçambique. Precisamente Moçambique, mas ao lado, no outro extremo, temos o presidente de Angola, João Lourenço, que por estes dias assume a presidência anual da União Africana e disse que o diálogo é a única solução para a paz na República Democrática do Congo, incluindo com o M23. Partilha desta leitura? Temos muito aquela concepção de que não se negocia, não se dialoga com terroristas, neste caso estamos a falar de insurgentes, mas na verdade isso acaba sempre por acontecer. Pergunto-lhe então se partilha da leitura de João Lourenço de que é preciso dialogar, incluindo com os rebeldes do M23. Eu acho que todos partilhamos e todos os atores, pelo menos em público, vão certamente partilhar dessa visão, mas eu acho que há aí vários elementos que podemos se calhar desagregar. Antes de mais, o papel de Angola neste contexto. Angola sim vai assumir a presença rotativa na União Africana, mas tem, desde já, faz longa data, assumido um papel de destaque em tentar mediar diferentes fações, exatamente, no contexto da República Democrática do Congo e de continuar a assumir a presidência da Conferência Internacional dos Grandes Lagos e, portanto, desde já há muito tempo que Angola tenta assumir esse papel. Outra questão completamente diferente, claro, é os resultados que essa mediação tem alcançado e que são francamente poucos, para não dizer nenhuns. No entanto, também não seria muito justo estar a atribuir essa falta de resultados exclusivamente ao caso de Angola, mas que tem tentado assumir efetivamente um papel central neste contexto, isso é verdade. Julgo que não é necessariamente o ator visto como mais neutral ou mais eficaz por todas as partes, mas aí já teríamos que entrar em outras considerações um pouco mais de relacionamentos bilaterais na região. A outra questão que está associada a essa pergunta é, de facto, qual é a forma de alcançar algum tipo de solução para este conflito. Aqui temos que recuar um bocado no tempo e olhar para a própria gênese do M23, no fundo uma milícia que tomou para si o nome dos acordos de 2009 de março, de 2009, em que se tentava precisamente reintegrar ou avançar uma solução de reintegração, quer política, quer militar, desses mesmos elementos, no contexto maior político da República Democrática do Congo e das Forças Armadas congolesas. E foi precisamente a falta de cumprir as disposições nesse acordo que depois acabou incentivando um retomar às armas e até hoje queixas e reclamações relativamente à efetiva integração de todas estas etnias no contexto maior da República Democrática do Congo. E, portanto, para algum dia se conseguir alcançar algum tipo de resolução neste âmbito, só mesmo através do diálogo e através de algum tipo de solução holística e política que conceda a resposta a algumas dessas reclamações e conceda inclusive direitos a estas comunidades para que possam efetivamente fazer parte e assumir o seu lugar no contexto nacional da República Democrática do Congo. No entanto, neste momento, com este acentuar das hostilidades, com este envolvimento mais musculado por parte do Ruanda, é difícil ver algum tipo de diálogo mediado por quem quer que seja, de acontecer nos próximos tempos. No terreno também há uma outra questão, que é a desproporção qualitativa de meios. Estima-se que o Ruanda tenha pelo menos 5.000 soldados bem equipados no leste da RDC, enquanto as forças congolesas estão mal equipadas. Uma situação que é agravada, segundo muitos analistas, por uma governação fraca do presidente Félix Tshisekedi.
pela corrupção no seio das Forças Armadas congolesas e também por uma ineficaz missão de manutenção da paz das Nações Unidas. Ora, se, como dizíamos ainda há pouco, no leste da República Democrática do Congo o Ruanda apoia rebeldes, em Moçambique apresenta-se como uma força de estabilização ao enviar tropas para ajudar no combate aos insurgentes de Cabo Delgado. Desta forma, o Ruanda tenta posicionar-se como uma potência regional com legitimidade internacional, também já falámos disso ainda há pouco. Até quando, Pedro Seabra, pode durar esta dupla abordagem do Ruanda? A escalada do conflito levará mais cedo ou mais tarde a uma maior responsabilização do Ruanda? Já se começa a assistir, não é? Portanto, ainda ontem, a 13 de fevereiro, começámos a verificar alguns movimentos no âmbito, por exemplo, do Parlamento Europeu, em termos de avançar com uma condenação explícita do Ruanda, ou pelo menos a solicitar que interrompesse esse tipo de atividades e este tipo de apoio ao M23, e inclusive a acenar com a possibilidade de suspender alguns dos mecanismos com os quais a União Europeia tem atraído o Ruanda, ou tem apoiado o envolvimento do Ruanda neste cenário regional da África Austral. E existem aqui dois mecanismos que me parecem que poderão vir a ser utilizados como ferramentas, chamemos assim, para indicar ao Ruanda aquilo que pode acontecer caso insista com este curso de acontecimentos. Um deles é um memorando que foi assinado no ano passado entre a União Europeia e o Ruanda relativamente a matérias-primas, com o objetivo de assegurar o fornecimento regular e sustentado à União Europeia de determinados minérios que são controlados pelo Ruanda e, portanto, a possível suspensão desse mesmo memorando pode ser utilizada por autoridades comunitárias como uma forma de pressionar as autoridades ruandesas para pôr cobro àquilo que está a acontecer. E, por outro lado, claro, o financiamento que é feito neste momento ao abrigo do mecanismo de apoio à paz para que as forças ruandesas participem nos esforços internacionais relativamente ao conflito em Cabo Delgado de combate a outros movimentos de insurgentes na zona. Portanto, existem diferentes alavancas, diria eu, que a União Europeia poderia tentar acionar daqui, ou pelo menos dar a entender que está disposta a considerar utilizar, caso o Ruanda continue a insistir neste curso, nesta linha de ação. No entanto, do ponto de vista da União Europeia em particular, existe aqui outras considerações, nomeadamente a dificuldade que é, por vezes, em alcançar um consenso entre 27 Estados-membros. Precisamente. Tem que efetivamente existir um consenso entre todas as partes para que se possa sequer aflorar a possibilidade de suspender mecanismos existentes, de sancionar elementos individuais ou grupos coletivos por inteiro, e portanto isso parece-me que ainda está fora do horizonte, pelo menos no curto prazo ou no imediato. Julgo que não será tomada desde logo esse passo. No entanto, existem outras formas de poder censurar e de criticar e de chamar a atenção o Ruanda, seja no contexto das Nações Unidas, por mais bloqueado que possa estar o Conselho de Segurança, existem formas táticas, digamos assim, de naming and shaming, que por vezes pode vir a ter algum efeito sobre as autoridades ruandesas, e depois, claro, no contexto do próprio continente africano, seja a nível da União Africana, seja a nível da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, seja a nível da Comunidade da África Oriental. Existem várias organizações multilaterais que podem exercer pressão, que podem, através dos bons ofícios de várias partes que têm contactos privilegiados com o Ruanda, tentar efetivamente demonstrar o custo que o governo e que o regime de Paulo Kagame incorre, ou insistir nesta via para tentar obter ou alcançar os seus objetivos com relação às zonas de fronteira entre o Ruanda e a República Democrática do Congo. Uhum. No bloco comunitário já tivemos assim de facto alguns sinais. Falou do Parlamento Europeu. Lembro-me que no início do mês o Presidente do Conselho Europeu, António Costa, falou ao telefone também com os presidentes de ambos os países, portanto da República Democrática do Congo e do Ruanda. A União Europeia tem de facto essas ferramentas, por exemplo, tem ao seu dispor a revisão do apoio financeiro ao destacamento do exército ruandês
para a luta contra o fundamentalismo islâmico em Moçambique. Só para dar aqui um número, o Ruanda já recebeu cerca de 40 milhões de euros no quadro desse apoio, e há ainda a ajuda ao desenvolvimento que vários países europeus pagam ao Ruanda, e em teoria também essa torneira poderia ser fechada. Mas, como dizia o Pedro Seabra, ainda há pouco, para tomar estas decisões é necessária unanimidade no Conselho, como lembrou a chefe da diplomacia europeia, Kaja Kallas, além de que o corte nesse financiamento, nesse apoio, deixaria as autoridades moçambicanas desguarnecidas. A situação em Cabo Delgado é muito volátil, vai alternando entre períodos de acalmia, como atualmente, e alguns picos de tensão. Vimos isso ainda no ano passado. As Forças Armadas de Moçambique estariam preparadas para enfrentar os insurgentes sem o apoio do Ruanda, Pedro Seabra? Não. A resposta simples e curta é que neste momento não. Eu acho que o caso de Moçambique acaba, de certa forma, por imitar um pouco algumas das dinâmicas que nós assistimos também no contexto da República Democrática do Congo e em termos do próprio envolvimento do Ruanda. Sobretudo não só por esta questão de haver um conflito localizado liderado por movimentos não estatais, mas com um forte envolvimento de atores terceiros e de organizações internacionais. Basta recordarmos que a União Europeia, sim, financia o Ruanda a combater na província de Cabo Delgado, mas também tem a sua própria missão de treino e de apoio às Forças Armadas moçambicanas no terreno. Para além disso, o Moçambique já não tem neste momento, mas já teve uma outra missão multilateral por parte da Comunidade de Estados da África Austral, liderada, neste caso, pela África do Sul, mas que, entretanto, também se retirou. E, portanto, esta confluência, este ecossistema de tantos atores, todos eles supostamente a tentar colaborar ou apoiar o Estado moçambicano em resolver este problema e em lidar com este conflito dentro das suas fronteiras, tem-se mais caracterizado por uma cacofonia de abordagens, nem todas elas necessariamente alinhadas entre si e nem todas elas necessariamente a colaborar para o suposto objetivo máximo, que seria capacitar as Forças Armadas, sim, mas capacitar as Forças Armadas moçambicanas para que elas próprias pudessem se encarregar, sem necessidade de apoio externo, sem necessidade do apoio de Ruanda, sem necessidade de qualquer outra organização regional, e assim conseguir lidar com esse problema, resolver essa crise e, claro, obviamente, a conseguir alcançar a proteção das comunidades e das populações locais. Mas o que se tem assistido tem sido apenas quase que o perpetuar destas relações de apoio, quase substituir a ação das Forças Armadas moçambicanas pela ação direta de atores externos, sem necessariamente haver aqui um igual investimento paralelo em garantir que o Estado moçambicano consegue efetivamente por si só lidar com a situação sem apoio externo. Ou seja, portanto, há uma relação de dependência face a esses atores externos que interessa a esses atores externos, mas não, ou aos atores envolvidos, mas não a Moçambique. Nós não tivemos essa capacitação das Forças Armadas moçambicanas sob a presidência de Filipe Nyusi, e agora com Daniel Chapo, ainda para mais um presidente altamente contestado, como nós vimos nas últimas semanas e até meses, desde as eleições gerais em Moçambique, em outubro. Também não me parece que essa capacitação das Forças Armadas seja uma prioridade de Daniel Chapo para o seu arranque de presidência de Moçambique. Não será uma prioridade fazer nada daquilo que seja diferente do que foi feito até à data. E isso tem ficado claro pelas declarações que Daniel Chapo tem feito relativamente a este envolvimento do Ruanda no Kivu do Norte e em breve no Kivu do Sul, em que precisamente tenta dar uma no cravo e outra na ferradura, para mostrar que, por um lado, é preciso chamar a atenção, sensibilizar, talvez seja a expressão mais diplomática, o Ruanda, para evitar incorrer em violações de direitos humanos e em crimes de guerra e no prolongar de uma guerra que não terá certamente fim à vista, e ao mesmo tempo evitar afastar o Ruanda e as forças ruandesas daquele contributo que está a ser feito no âmbito de Cabo Delgado, porque sabe que, se caso porventura essas forças fossem chamadas de volta ao Ruanda, ou o seu envolvimento direto com hostilidades, com operações no terreno, nas principais frentes de batalha, caso isso terminasse, a verdade é que Moçambique ficaria novamente
desamparado com relação a conseguir lidar com o movimento de insurgentes nessa região. E voltaríamos mais uma vez numa máquina do tempo, alguns anos atrás, em que grandes partes do território moçambicano a norte seriam novamente atacadas e as forças e as autoridades moçambicanas e o poder moçambicano posto em causa e em questão. Sim, de facto há essa dependência de que falávamos, há também um sentimento de abandono por parte dos habitantes da província de Cabo Delgado em relação ao poder centralizado de Maputo, que se viu nas eleições, no decurso das eleições, de todo o processo eleitoral, e portanto não há. Moçambique tem aqui uma questão muito difícil de resolver, porque não pode hostilizar um país que ativamente contribui para fazer aquilo que o próprio país não está a conseguir fazer na província de Cabo Delgado. É um equilíbrio muito difícil. Aqui de certa forma, quase que compreensível que autoridades moçambicanas tentem equilibrar todos estes diferentes atores e todas estas diferentes posições. E basta olharmos para os últimos anos desse conflito em Cabo Delgado para verificar os zigue-zagues, por um lado, mas também os passos hesitantes que foram sendo dados com relação a aceitar o apoio, seja da União Europeia, seja da África do Sul, seja do próprio Ruanda. Tudo isso demonstra, de facto, aqui uma tentativa de equilibrar estas diferentes posições e estas diferentes agendas. E um caso que nós não falámos ainda aqui hoje tem a ver, certamente, com o papel que imaginaríamos ser reservado à África do Sul e que se tem provado que não mais se pode esperar das autoridades sul-africanas e da capacidade sul-africana com relação à sua região de poder ajudar ou proporcionar em igual medida que outro tipo de atores como o Ruanda. E eu acho que isso é uma outra camada que também, ou uma outra dimensão, melhor dizendo, que temos que passar a ter em consideração quando falamos deste tipo de conflitos, sobretudo no contexto da África Austral, e também do tipo de soluções que estamos a ver para lidar com esses mesmos conflitos. A África do Sul, inclusive, com relação ao Ruanda, ambos os países têm incorrido numa relação bastante tensa, sobretudo nos últimos 2 meses. Houve um conjunto elevado de baixas sul-africanas da participação da missão da Comunidade de Estados da África Austral no Congo, que a África do Sul atribui as responsabilidades a ataques do M23 e com colaboração das forças ruandesas. E essas tensões que nós estamos a ver no contexto do Congo, em virtude do número de atores envolvidos, em virtude do número de operações multilaterais que existem, verificamos também no contexto de Moçambique. O facto da missão multilateral da SADC em Moçambique ter saído do país prendeu-se sobretudo pela falta de coordenação que existia com o esforço que estava a ser e continua a ser feito pelo Ruanda. E, portanto, estas tensões entre países que querem assumir maior protagonismo, maior liderança regional, maior crédito pela resolução destes problemas, acabam depois também por afetar resultados ou eventuais soluções para esses mesmos conflitos. É um puzzle bastante complexo e creio que só ainda irá complexificar ainda mais nos próximos tempos, certamente. Um puzzle complexo e uma cacofonia, como também descreveu no início da conversa. Todas essas pontas soltas que ficaram, como a eventual indisponibilidade da África do Sul para se envolver mais ativamente no contexto de conflitos regionais, é todo um outro programa e será certamente interessante retomar essa ponta solta. Para já discutimos na última meia hora a situação na República Democrática do Congo, a sua relação tensa, cada vez mais tensa com o Ruanda e as possíveis consequências para Moçambique. Pedro Seabra, a fechar esta edição, a pergunta da praxe do Mundo a Seus Pés: se neste momento pudesse viajar para qualquer parte do mundo, sem restrições orçamentais ou outras, para onde iria e porquê? Eu voltaria para Brasília, onde sempre fui muito feliz, quer a nível da vida profissional, quer pessoal, e onde já não vou há muito, muito tempo. Portanto, certamente seria para Brasília a primeira paragem.
Muito bem, e depois ainda dava um salto ao Rio de Janeiro para o Carnaval. Certamente. Certamente, em fevereiro acho que seria de aproveitar. Muito bem. Pedro Seabra, muito obrigado, professor auxiliar do ISCTE e subdiretor do Centro de Estudos Internacionais. Obrigado também ao Gustavo Carvalho pela edição técnica e obrigado a si que nos escuta todas as semanas. Na próxima segunda-feira haverá outro episódio do Mundo a Seus Pés, com outros protagonistas e assuntos. Até lá. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.